Leitura do Salmo 73. Nós sabemos que muitos estudiosos já se propuseram a entender o que é a vida humana. O que é a vida? O que é o ser humano? O que é a existência? Talvez você diga assim: mas na Bíblia já está escrito o que é a vida, já está falando o que é tudo isso. Nós cremos nisso, e essa crença na revelação, no que a Bíblia nos ensina, irmãos e irmãs, é fundamental para que a gente possa caminhar se sentindo seguro, para que a gente possa caminhar sabendo que há um propósito, que a vida tem um sentido. Imagine alguém que está vivendo uma grande crise, é aquela que não sabe para que existe, não sabe qual é a razão dela estar nesse mundo. Por que eu estou aqui? Muitas pessoas chegam a tirar a própria vida porque não entendem qual é a razão de se viver. Qual é o meu propósito? Porque se eu não tenho propósito algum, então tanto faz eu estar aqui ou não estar. Talvez para você, e graças a Deus é assim, isso não é um motivo de aflição, mas para muitas pessoas, sim. Depressão, até suicídio. O que é a vida humana? Muitos tentaram entender, e nós também temos que tentar entender. Veja, eu não estou falando de crer, porque nós já cremos. Tudo que eu preciso crer a respeito da vida está na palavra. Mas nós somos daquela igreja cuja tradição é crer e entender. Nós cremos, mas nós queremos entender. Por isso nós precisamos dialogar sobre esse entendimento, porque esse entendimento vai explicar a nossa fé e nos fortalecer ainda mais, e nos preparar ainda mais para dialogar com as pessoas do mundo. Se você vai dialogar com uma pessoa a respeito da vida, você crê na palavra, e o que você crê é suficiente para você. E sim, a fé nos é suficiente, mas você vai dialogar sobre a vida com uma pessoa que não crê. Como é que você vai fazer? Como você vai ter uma conversa religiosa, falando do transcendente, falando do além, com quem não crê nisso? Então você precisa partir do quê? De um processo racional, de diálogo, de conversa, de construir o entendimento, para que deste entendimento venha a fé. O que é que Paulo fala a respeito da fé em Romanos 10? A fé vem pelo ouvir do quê? Palavra. Veja como o entendimento é importante, queridos irmãos. Então muitos estudiosos, tanto cristãos como não cristãos, se propuseram e têm se proposto a entender a vida humana. Os cristãos, com aquele privilégio de crer na palavra. E dentre muitos, há aqueles que entendem que, ao se falar de vida humana, nós somos levados a entender que as pessoas, a vida humana saudável e funcional, deseja ser feliz. Não há um consenso, não há um absoluto que entenda isso, mas há pelo menos dos autores, dos estudos que eu já fiz, eu posso dizer uma grande maioria, né? Particularmente, aqui é uma opinião pessoal, eu tendo a entender isso, porque de certa maneira, eu acho que é isso que eu busco também, não é? Desejam ser felizes. E tem um pensador cristão, um homem que é considerado,
de muita relevância nessa parte do entendimento, tanto na história, quanto na teologia, quanto na filosofia, que é Agostinho. Agostinho que foi bispo de Hipona no 5º século, 4º para o 5º século, ou seja, 1500 anos atrás, mas ainda hoje, né, o seu pensamento é debatido de diversas formas, e ele tem um entendimento, né, um ensino muito interessante. Veja, nós não estamos falando da Bíblia, nós estamos falando agora aqui do pensamento dele, certo? E uma vez que é pensamento de alguém, a gente pode concordar e discordar, não é isso? Mas vamos ver, vamos construir esse pensamento. Segundo o pensamento dele, embora todas as pessoas desejem ser felizes, nem todas são assim. Uai, te surpreendeu? Te surpreendeu isso? Claro que não. Por quê? Quem não conhece alguém infeliz? Eu espero que você não seja infeliz. Talvez seja, nesse momento, não seja uma coisa que tenha acontecido, mas talvez nesse momento, pelo menos é assim que você está se sentindo. Talvez seja um erro de sentimento, provavelmente um erro de pensamento, como cristão. Ora, se a vida humana, se o ser humano deseja ser feliz, se todas as pessoas desejam ser felizes, por que nem todas são felizes? É um questionamento que é levantado. Então, esse autor vai dizer assim: o porquê da infelicidade de alguns e o porquê da felicidade de outros. Só alcançam felicidade aqueles que a merecem, e a merecem pela vontade de ser feliz. Pastor, por enquanto não está construindo nada, vamos lá, né? Mas não é qualquer vontade, mas aquela vontade o que ele chama retitude, ou seja, de uma vida reta. Aí agora nós entramos na Escritura, e entendemos que ele está fundamentando o que ele está dizendo nas Escrituras Sagradas, ou seja, então nós estamos entendendo agora o que a Bíblia está nos ensinando sobre a pessoa feliz. Aquele que é feliz, então, é aquele que tem vontade de ser feliz, mas não é desejo de ser feliz, é vontade. E a vontade de ser feliz verdadeiramente tem aquele que tem vontade de viver uma vida reta. Retidão é um termo bíblico que nós encontramos em várias passagens das Escrituras. Retidão diz respeito a uma vida justa, moderada, voltada para o bem, segundo o modelo deixado por quem? Jesus Cristo. Então vamos melhorar aqui. Quem é que tem vontade de ser feliz? Quem tem vontade de viver uma vida justa. Quem tem vontade, quem busca, porque ter vontade é buscar, é isso que a vontade faz conosco, não é isso? A vontade é aquela instância imaterial, é uma coisa espiritual que nós temos, mas é aquela instância que nos leva em direção a alguma coisa. Quem então tem toda a sua inclinação, quem busca uma vida que para Deus é reta, é justa, é moderada, essa pessoa, ela tem vontade de retidão, ela
vai encontrar nessa mesma vontade a sua felicidade. Só quem busca viver com retidão, que tem vontade de viver uma vida reta, verdadeiramente tem vontade de ser feliz e é recompensado em alcançar essa felicidade. Eu quero que a gente pense no Salmo 1 que nós lemos agora, hoje, no culto. Bem-aventurado o homem, a pessoa, vamos falar em pessoa que hoje fica melhor, né? Bem-aventurado, que é uma palavra, né, que representa esse mesmo estado de felicidade da qual nós estamos falando. Quem é essa pessoa bem-aventurada do Salmo 1? Vamos voltar lá? Né? Bem-aventurado, essa pessoa, ela não anda no conselho do ímpio, não é isso que ela busca, ela não busca a impiedade, ela não busca a instrução do ímpio, pio vem de piedade, né? A pessoa que não tem piedade, e piedade é uma vida de devoção a Deus. O ímpio é quem nega essa piedade, quem não pratica essa piedade, ou seja, aquele mesmo que em outro salmo aparece dizendo: Deus não existe, estou nem aí, eu vivo do jeito que eu quiser. Esse é o ímpio, ele não se importa com o que Deus diz, ele não se importa com a vontade de Deus. O homem feliz, então, qual é a relação dele com o ímpio? Eu não busco isso, eu não busco essa impiedade. Começa o salmo assim, e ele vai falar a mesma coisa do pecador, vai falar a mesma coisa do escarnecedor. O escarnecedor é aquele que zomba. Sabe aquela pessoa que além de viver uma vida de imoralidade, uma vida de libertinagem, e ainda fica tirando sarro dos outros que não vivem, fica chamando os outros de, né, santarrão, crentão, crentinho, etc. É aquele que escarnece daquele que quer viver certo. Então veja, quem é o bem-aventurado? Você está vendo um componente ético aqui? Não dá para ser feliz e ímpio, não dá para ser feliz e pecador. Pecador no sentido daquele que está, né, que entregou a sua vontade ao pecado. Não dá para ser feliz e escarnecedor dos que são justos, bons. Como? E aí ele parte para a parte positiva, onde ele fala: olha, o bem-aventurado, ele tem prazer no quê? Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O que a gente acha na lei do Senhor? A lei do Senhor é o caminho para a impiedade? A lei do Senhor é o caminho para a vida pecaminosa? A lei do Senhor é o melhor guia para se tornar um escarnecedor? Não, né? A Bíblia mostra que o propósito da lei é despertar em nós a justiça, uma vida justa. Então, irmãos, irmãs, nós entendemos agora porque todos querem ser felizes, mas nem todos são. Todos desejam ser felizes, mas nem todos são, porque a felicidade, ela tem um componente ético. A felicidade, ela é interrelacionada com a ética e a piedade. E isso diferencia o ensino cristão de felicidade de
tantos milhares de outros ensinamentos a respeito da felicidade, né? Se você for em uma livraria, o que hoje em dia está raro, porque está fechando tudo que é livraria, né? Mas se você for numa livraria, eu quero comprar um livro que nos ensina os passos necessários para ser feliz. O cara vai chegar com uma pilha de uns 300 livros mais ou menos, não é isso? 10 passos para ser feliz, 5 propostas para a felicidade, os degraus da felicidade. E aí você tem livros tanto de autoajuda, livros de coaching, livros baseados na Bíblia, baseadas nas religiões orientais, né? Então você vai ter um livro muito interessante, A Arte de Viver, de Buda, né? E assim por diante. Mas a palavra de Deus, irmãos, irmãs, ela traz esse ensinamento que foi percebido então por esse autor, esse grande estudioso das Escrituras que nós mencionamos no início, né? E que tem, irmãos e irmãs, um pouco a ver com aquilo que nós já estudamos na semana passada, né? Porque ele também vai dizer, olha, só quem tem essa vontade de viver uma vida reta, como está lá no Salmo 1, como está no Salmo 128, que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda em que caminho? Nos caminhos do Senhor, não é isso? Os caminhos do Senhor não é a sua palavra, a sua lei. Então, só quem tem essa vontade de viver essa vida reta, de fato e verdadeiramente tem a vontade da bem-aventurança, da felicidade, e só esse de fato está experimentando algo que se chama liberdade. Liberdade. Porque, irmãos e irmãs, conforme nós vimos a semana passada, a Bíblia nos ensina que nós fomos libertos por Jesus, nós somos livres, né, por Jesus, da escravidão do pecado, para viver que tipo de vida? Uma vida segundo o próprio Deus nos preparou, chamada a nova vida, a vida cristã. Então nós somos livres para viver essa vida reta, justa. Aliás, por que o cristão pode ser verdadeiramente feliz e o não cristão não vai conseguir? Porque o cristão ele foi liberto, e por ter sido liberto da escravidão do pecado, o cristão pode, ele tem condições de viver uma vida de obediência a Deus, de amor a Deus, de dedicação a Deus, à palavra de Deus. Só o cristão, só o temente a Deus consegue viver a experiência do Salmo 1. Como um não cristão vai ter prazer na lei, e na lei meditar de dia e de noite, se ele nem acredita nisso, se ele nem entregou a sua vida para essa realidade? Então Jesus te libertou para você ser o Salmo 1, você ser o Salmo 128, viver uma vida segundo os caminhos do Senhor, viver uma vida reta, segundo a sua lei, e assim experimentar a bem-aventurança. Algumas versões nem traduzem, né, a palavra Macarios para felicidade, preferem até bem-aventurança, porque essa é a diferença. Essa é a diferença da felicidade proposta pelo mundo. E o mundo, como eu já disse, tem
milhares de propostas para você ser feliz. Nenhuma delas se compara à bem-aventurança da palavra. Nenhuma delas. Então, irmãos e irmãs, para o cristão que foi liberto da escravidão do pecado, para viver com liberdade a nova vida, a fim de vivenciá-la plenamente, numa vida marcada pela justiça, bondade e moderação, há todos os elementos para uma vida feliz. Neste caso, aperfeiçoando o vocabulário, uma vida de bem-aventurança. Salmo 1, Salmo 128, Mateus capítulo 5, das nossas chamadas bem-aventuranças. Agora, irmãos e irmãs, eu quero entrar numa problemática, e eu não vou delongar muito. Encosta a porta, por favor, Roger. Por mais que esteja quente, irmãos, eu peço cooperação de vocês. Vou entrar numa problemática, porque você conhece um cristão infeliz? Vamos ser honesto. Tem cristão infeliz? E não adianta a gente apontar o dedo, é mau cristão, é não sei o quê. De repente somos nós, hein? Para isso a palavra de Deus está aqui para nos ensinar, porque às vezes, como cristãos, estamos sendo infelizes por uma falta de compreensão, de aperfeiçoamento da nossa fé. Certamente não é por falta da bênção, porque bem-aventurança é dádiva, é graça, não é obra meritória. Porque para ser bem-aventurado não precisa viver de modo reto, mas quem é que consegue viver de modo reto, justo? Só quem foi liberto, não é? Porque quem não foi liberto por Jesus, ele é escravo do pecado, ele não consegue viver uma vida de retidão, então ele não alcança a felicidade. Agora, a libertação foi obra sua ou é uma dádiva de Deus? Nós somos libertos totalmente por um ato gratuito de Deus. É isso aqui, Deus está aqui, está aqui, eu estou te libertando em Jesus. Não é pelas suas obras, não é pelos seus méritos, é dádiva. É dádiva. Ora, se Deus me dá a liberdade, por essa liberdade eu consigo viver uma vida reta, e essa retidão vai resultar em bem-aventurança, eu posso dizer que a minha bem-aventurança também é uma dádiva de Deus. Mas qual é o nosso atual estado? O nosso atual estado não é o da perfeição. Adão e Eva foram criados no estado da retidão. Adão e Eva, se permanecessem escolhendo não desobedecer, eles teriam a árvore da vida ali acessível, e enquanto comessem dessa árvore da vida, eles não morreriam, poderiam viver por tempo que fosse, que quisesse. Mas houve uma escolha pela desobediência, e nós não nascemos nessa mesma condição de estado de retidão dos nossos primeiros pais. Nós nascemos num estado de corrupção por causa do pecado, o que estudiosos, inclusive Agostinho, vai cunhar o termo pecado original, que Paulo trata no livro de Romanos. Todos nós morremos. Se todos morremos é porque todos somos pecadores, todos nós já nascemos nessa condição. Então, irmãos e irmãs, a
perfeita retidão não está mais ao nosso alcance, mas nós somos libertos por Jesus para poder buscar essa retidão, e assim temos condições de enfrentar uma luta diária. E quanto mais nós nos entregarmos a Deus, e quanto mais cheio do seu Espírito nós estivermos, mais dessa retidão nós vamos viver. Mas nossa vida não é essa perfeição. Em algum momento, irmãos, irmãs, um cristão pode viver uma crise de dúvida, uma crise de frustração, uma crise de inconformismo, uma crise de inveja e ciúme. E aí que eu quero voltar aqui para o Salmo 73, porque o Salmo 73 nos fala de um homem de Deus. Esse homem é um homem de Deus, ele não é um ímpio, o Asaf, mas que em um certo momento, ele passou por uma crise, e a crise dele foi de inveja, foi de invejar os não crentes, os não tementes, né? Então olha lá, versículo 3, pois eu invejava, a palavra está aqui, ó. A palavra está aqui, não precisa nem explicação, né? Qual foi o problema dele? Qual foi a crise dele? Ele mesmo diz: eu, né, passei a invejar os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, certo? Os perversos, aqueles que não são tementes a Deus. Inveja, ciúme. Inveja e ciúme são dois vícios, duas irmãs siamesas, né, que andam de bracinho dado. Tanto inveja como ciúmes é aquele desejo de ter algo que não é nosso, que é do outro. Por que ele tem e eu não tenho? Então Asaf vai se questionar: por que eu sou temente e passo por aflições, como a irmã disse hoje aí na oração e na liturgia? Por quê? Por que você passa por tribulações? E aí você olha para alguma pessoa, e a impressão, porque isso é impressão, isso é um erro, porque a gente tem muitas vezes aquela impressão de que certas pessoas não têm problemas, não é isso? Porque a gente vê ela num carro bonito, porque a gente vê ela numa roupa bonita, porque ela anda toda estilosa, né? E tem gente que quando anda assim, bem vestida, ela, sei lá, ela é cativante, né? Ela é carismática, né? Você olha assim, se eu fosse como ela. E o Asaf ficou meio assim. Por que ele tem e eu não tenho? Por que eu não tenho igual ao dele? Inveja. Ou por que eu não tenho o que é dele, que é o ciúme? Porque ele parece, olha só, né? Prosperidade, ele não tem preocupações. Eu vou até, não quero nem partir para frente aqui, mas quem está estressado aqui? Ou quem não está estressado? Acho que é mais fácil, né? Sabe quando a gente não tem preocupação? Quando a gente consegue tirar umas férias e ir para um lugar, e hoje em dia tem que ser um lugar que não tem Wi-Fi, porque senão parece que a gente carrega a preocupação com a gente ainda. Mas como é difícil você ficar num lugar que não tem sinal de celular, a gente fica
Sabe aquela pessoa que come açúcar todo dia e chega um dia que não tem açúcar, né? E aí fica aquela coisa assim, corroendo. O celular está fazendo isso com a gente, né? E onde ele vai, a gente leva muita coisa interessante, mas na verdade o mundo está dentro dele. Então a gente carrega ele. Carrega, mas aqui ele está falando, esse cara não tem preocupação. Ai meu Deus, quanto tempo faz que eu não tenho uma semana assim? Quanto tempo? Que eu não tenho que preocupar, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Não sei. Irmãos e irmãs, às vezes a gente acha que só vai ser feliz o dia que tiver a vida que pediu a Deus. Naquele entendimento de que a vida que a gente pediu a Deus é essa vida sem estresse, sem preocupação, sem aborrecimento. Uma vida que você não tem que se preocupar com dinheiro, uma vida que você não tem que se preocupar com trabalho, uma vida que você não tem que se preocupar com desafios, decisões. E quem é pai e mãe, às vezes quer tirar um dia de folga, lá vem o filho, você tem que decidir, ou lá vem o cônjuge, se é casado, não, porque a gente tem um negócio, eu quero conversar com você tinha imaginado que você ia tirar um dia, né, só para você ficar sossegado, de repente vem o seu cônjuge, não, hoje a gente tem que conversar, tem uma coisa que a gente tem que resolver, né? Primeiro pensamento é, lá se foi o meu dia. Mas são coisas erradas, vocês concordam que são coisas erradas, irmãos? Né? Mas é isso aí, muitas vezes nós então criamos aquele conceito, nós não criamos na verdade, nós reproduzimos um conceito mundano, embora sejamos cristãos, reproduzimos um conceito mundano, em que a felicidade só é experienciada na ausência de dor e desprazer. Até concordo que na ausência de dor, a gente se sente bem melhor e com condições de ser mais felizes, né? Porque vá você, né? Eu sei que você consegue ser feliz o dia que você passa com enxaqueca. Eu sei que você consegue ser feliz o dia que você está travado da coluna. Você consegue, mas vamos falar a verdade, o dia que você não está com essas dores, parece que é bem mais tranquilo, não é isso? Mas dor física, irmãos, irmãs, dor física, salvo algumas situações, a gente vai tomar um remédio, ela vai pelo menos melhorar, não é? Ela vai passar, pelo menos paliativamente, até que a gente trate verdadeiramente do problema. A questão é o desprazer, que é uma coisa muito mais interna. O desprazer é aquela dor da alma, é quando a gente sente que nós não estamos encontrando na vida aquilo que satisfaz aqui o nosso coração. Imagine você com fome, pega um prato de comida, come, termina de comer, você continua com a mesma fome. Aí você pega o segundo prato de comida, come e continua com a mesma fome. Fisicamente isso não acontece. Se você está com fome e come um prato de comida, vai passar a fome.
pelo menos por algum tempo. Mas muitas vezes, aqui a nossa alma, ela está de tal maneira, que parece que a gente está nessa fome constante, que é um desprazer constante. E esse desprazer tem nome, muitas vezes chama marido, chama esposa, chama filho, chama filha, chama trabalho, chama patrão, chama empregado, chama economia, chama governo, chama presidente, prefeito, governador, chama o seu vizinho, chama avô, avó, chama seguradora, gerente do banco, eu não sei qual é o nome, mas muitas vezes esse é o nome do seu desprazer. E aí cria-se aquela ideia de que a felicidade só vai ser experienciada o dia que tudo isso passar. Tudo isso passar. E esse é o diferencial das Escrituras, irmãos e irmãs. Esse é o diferencial desse Salmo 73. Porque mostra alguém que por um momento cedeu a esse entendimento. Ele é feliz, eu não sou. Ele não tem preocupações, ele não tem doenças, ele não tem falta de dinheiro, porque ele tem prosperidade, porque ele tem saúde, porque ele tem reconhecimento, porque ele é próspero, eu não. Mas depois o salmo todo mostra que esse entendimento foi revertido. E ele viu que não, essas pessoas que aparentemente eu acho que não tem problema, tem sim, e piores do que o meu, porque os meus problemas são enfrentados por mim com a bênção de Deus, e os problemas deles não. Os meus problemas, e aqui está a diferença do cristão para o não cristão, os meus problemas não me levam à derrota, à destruição, a desviar-se do Senhor, mas os problemas de quem não tem Deus, os leva sim à destruição, e se até o fim da vida, isso não mudar, a destruição que ele vai experimentar é o que a Bíblia chama de segunda morte, vai continuar eternamente. Então, irmãos e irmãs, a nossa dificuldade muitas vezes está em conciliar a afirmação bíblica de que nós somos bem-aventurados com as circunstâncias que experienciamos, circunstâncias de estresse, circunstâncias de desprazeres, e as comparações que fazemos com quem não tem a bem-aventurança divina. Então, ao invés de aceitar e vivenciar a bem-aventurança, ficamos pedindo ou desejando pedir a Deus uma vida diferente, uma vida de sonhos, invejando quem parece ter essa vida que pediu a Deus. Erro de entendimento que precisa ser corrigido. Vamos terminar lendo lá a partir do 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, cada manhã castigado. Então veja só, ele falou primeiro da inveja que ele sentiu, da boa vida dos outros, e termina dizendo que a vida dele era uma vida de contínua aflição. Versículo 14. Aí a coisa muda. Isso aí incomodou o coração dele. 15. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Então Asaf, além dele se sentir
castigado, além dele se sentir inferior aos ímpios, ele ainda não ousava conversar isso com ninguém, porque só dele abrir a boca, de repente chegar: irmão, olha, eu preciso compartilhar um negócio que está no meu coração, e é um negócio muito ruim que está no meu coração, que eu sei que está errado, mas está aqui no meu coração. Mas ele falou: nem isso, nem pensar nisso, eu não queria nem pensar nisso, porque só de pensar nisso eu já ficava, né? Ou seja, além dele achar que ele era pior do que os outros, que estava recebendo um castigo que os ímpios não recebiam, ainda ele estava vivendo com um tremendo sentimento de culpa. Quantas vezes nós não vivemos esse sentimento de culpa, porque estamos entendendo o nosso erro, estamos percebendo que há alguma coisa errada, mas a gente vive isso, vive essa culpa, e a culpa piora o problema. Aí a partir então do 17, as coisas mudam, né? Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. E aí ele vai prosseguir, né? Nós já lemos esse salmo, e aí ele termina: quanto a mim, 28, bom é estar junto a Deus, e o Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos, né? Então houve uma mudança, uma conversão de entendimento na vida dele, e eu quero te convidar então a fazer essa conversão de entendimento. Se o seu entendimento está errado, e se isso está além de te levar a um sentimento equivocado, te trazendo culpa, é o momento dessa conversão de sentimento, essa conversão de entendimento. Mude o seu entendimento, mude o seu entendimento de acordo com a palavra. Siga o exemplo de Asaf, e você vai perceber que os problemas vão continuar, os aborrecimentos vão continuar, mas você vai poder dizer: eu sou o Salmo 1, eu sou aquela árvore plantada junto a ribeiros.